presidente Jair Bolsonaro quer punição severa ao militar que foi preso com drogas em aeronave oficial. De Brasília, os detalhes na reportagem da Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele classificou ontem como inaceitável a prisão do sargento da aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína. Ele voltaria ao Brasil no mesmo avião do presidente Bolsonaro no próximo sábado, mas não fazia parte da equipe do presidente. Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que exigiu investigação imediata e punição severa ao responsável pela droga encontrada no avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Ainda segundo o presidente Bolsonaro, tamanho desrespeito ao nosso país não pode ser tolerado. O sargento, ele faz parte do grupo de transportes especiais da FAB, atua como comissário de bordo e seguiu para a Europa antes do presidente da República num avião reserva do governo federal, que fica de prontidão e pode ser utilizado em caso de problema com o avião principal. Ele embarcou aqui de Brasília e só foi descoberto lá na Espanha, quando precisou passar pela alfândega, levando uma maleta com 37 tijolos da droga. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, mesmo assim, nega problemas no controle de embarque na base aérea aqui de Brasília. Não houve falha na segurança, ele não era aeronave presidencial, era uma aeronave de apoio. Mas mesmo assim, como é que uma pessoa embarca numa aeronave com 30 quilos de cocaína? Essa resposta tem que ser dada pelo Ministério da Defesa. Mourão defendeu punição rigorosa do sargento depois da devida investigação. Segundo o presidente em exercício, essa questão do tráfico de drogas atinge a população como um todo e as Forças Armadas, infelizmente, também são atingidas, não estão imunes não. Ainda de acordo com Mourão, o militar brasileiro, pelo visto, deve ter sido usado por algum esquema internacional de tráfico de drogas. Agora é investigação, porque é óbvio, pela quantidade de droga que o cara está levando, ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada, vamos colocar assim, né? O caso acabou chamando a atenção, inclusive, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que durante a sessão de ontem discutiam a possibilidade de um juiz de primeira instância autorizar, por exemplo, busca e apreensão na Câmara e Senado, quando o alvo da medida não for um parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes havia acabado de votar contra, por entender que essa autorização só pode ser dada pelo Supremo. O ministro Celso de Mello, então, citou em tese o caso do sargento preso com cocaína e levantou um questionamento. Se nesse caso, em que não há ligação direta com o presidente da República, uma suposta investigação teria também que ser aprovada pelo Supremo. A minha preocupação é que se construam ou se erijam, enfim, santuários de proteção de criminosos comuns em relação a certos espaços institucionais reservados a determinadas autoridades com prerrogativa de foro. Antes mesmo de embarcar para o Japão, o presidente Jair Bolsonaro, ele determinou que o governo brasileiro coopere com as autoridades espanholas para a rápida apuração do caso. O Ministério da Defesa já anunciou a abertura de um inquérito policial militar. Segundo dados do Portal da Transparência, o sargento nos últimos anos teria feito quase 30 viagens no Brasil e no exterior, inclusive viagens presidenciais de Bolsonaro e do ex-presidente Michel Temer. Diante do ocorrido, a escala do presidente Jair Bolsonaro, que seria em Sevilha, foi transferida para Lisboa, em Portugal. De Brasília, Luciana Verdolim.